faremos uma introdução à psicofarmacologia psicodinâmica. A psicofarmacologia psicodinâmica é uma abordagem desenvolvida no Austin Riggs Center para trabalhar com pacientes que demonstraram um grau de resistência ao tratamento. E de acordo com o que já falamos, é uma abordagem que reconhece e aborda explicitamente o papel central do significado e dos fatores interpessoais na farmacoterapia. Ela reconhece que os medicamentos têm significados potentes e que esses devem ser explorados no tratamento de pacientes resistentes ao tratamento, não apenas pelos terapeutas, mas também por seus farmacoterapeutas. A psicofarmacologia psicodinâmica não substitui, mas complementa uma abordagem tradicional, objetiva descritiva da psicofarmacologia. Assim, uma abordagem tradicional, objetiva descritiva, geralmente se baseia em estudos de nível populacional que tentam descobrir como as pessoas são semelhantes e identificar qual grupo de pessoas responderia, por exemplo, a um determinado medicamento. Mas, é claro, muitos de nossos pacientes não respondem da maneira que os estudos mostram que deveriam. Assim, a psicofarmacologia psicodinâmica, complementando o foco objetivo descritivo tradicional, faz um esforço para considerar o que há de único nesse paciente. O que há nesse paciente e em sua psicologia que faz com que os medicamentos não funcionem da maneira que esperamos ou desejamos? E nesse sentido, a psicofarmacologia psicodinâmica nos orienta não sobre o que prescrever, que é o que vem de outra base de evidências, mas nos orienta sobre como prescrever para ajudar o paciente a tirar o máximo proveito dos tratamentos que estamos oferecendo. A psicofarmacologia psicodinâmica também é uma forma de usar técnicas psicodinâmicas cotidianas para explorar o significado da medicação e explorar as resistências ao uso saudável de medicamentos, de forma a promover melhores resultados. Mas também acho que muitos de nós provavelmente entraram para a psiquiatria porque nos interessamos pelas pessoas, pela mente humana, pelo que faz as pessoas funcionarem. E então, acabamos operando em um mundo onde há uma enorme necessidade e grandes pressões para que trabalhemos em um modo primariamente farmacológico. Mas acho que a psicofarmacologia psicodinâmica oferece um potencial para integrar entendimentos e habilidades psicoterapêuticas em nosso trabalho diário, de forma a tornar o envolvimento médico-paciente não apenas mais significativo para nossos pacientes, mas também mais significativo para nós mesmos, e contribuir como uma espécie de antídoto para o esgotamento que podemos enfrentar em nosso trabalho. A psicofarmacologia psicodinâmica tem 6 princípios técnicos que gostaria de mencionar. São eles: evitar uma divisão mente-corpo na maneira como trabalhamos com nossos pacientes, saber quem é o paciente, atender à ambivalência do paciente em relação aos sintomas, cultivar uma aliança terapêutica e lidar com a transferência negativa, estar ciente dos usos contraterapêuticos dos medicamentos, ou tratar a resistência aos medicamentos e lidar com questões de contratransferência e encenações na prescrição. Portanto, de certa forma, é uma maneira de reconhecer que a psicodinâmica é absolutamente um aspecto da farmacoterapia. Isso inclui o reconhecimento de que há um inconsciente que afeta a maneira como os pacientes usam os medicamentos, que nossos pacientes estão em conflito, são ambivalentes em relação aos medicamentos, aos cuidados, de maneiras que interferem na maneira como usam os medicamentos, que eles trazem transferências para o trabalho. Essas transferências provocam contratransferências em nós, de modo que há um nível de irracionalidade que está sempre em jogo no relacionamento farmacoterapêutico. Como eu disse na última palestra, integramos os tipos de coisas que Blaggs e Hilsenroth e seu estudo baseado em evidências do tratamento psicodinâmico identificaram como características essenciais do tratamento psicodinâmico. Portanto, foco nos estados afetivos e na expressão emocional, exploração e evitação do afeto que leva à resistência ao tratamento, identificação de padrões e pensamentos, sentimentos e relacionamentos com ênfase na experiência passada e maneiras que informam como o paciente usará o tratamento no aqui e agora, foco nos relacionamentos interpessoais e, nesse caso, podemos pensar em um relacionamento muito pessoal, muitas vezes com medicamentos. Então, essa é uma das coisas que queremos entender. A relação do paciente com a medicação em si é uma ênfase na relação médico-paciente atual e como estamos trabalhando juntos, e uma exploração do significado em termos dos desejos e fantasias do paciente no que diz respeito à farmacoterapia. E todos esses tipos de intervenções, como eu disse, podem ser adaptados e usados na farmacoterapia de rotina, de maneiras que não prejudiquem o psicoterapeuta e que formem a espinha dorsal
da psicofarmacologia psicodinâmica. A resistência ao tratamento pode se desenvolver quando os pacientes tomam medicamentos normalmente eficazes e os utilizam de maneiras que, na verdade, interferem em seu desenvolvimento ou em suas capacidades adaptativas saudáveis e, por exemplo, quando usam medicamentos e maneiras de reforçar defesas prejudiciais à saúde ou interferir no desenvolvimento saudável. Nós, como prescritores, também podemos contribuir inadvertidamente para o fenômeno da resistência ao tratamento nas formas como falamos sobre medicamentos, ou prescrevemos os medicamentos, ou deixamos passar importantes resistências que estão em jogo. E com base em todos esses entendimentos, vamos descrever algumas técnicas específicas para abordar essas dinâmicas, a fim de promover melhores resultados. Em muitos casos, fatores psicológicos e psicossociais fazem toda a diferença entre os tratamentos farmacológicos que funcionam e os que não funcionam. Mecanismos dinâmicos comuns contribuem para a resistência ativa, embora talvez inconsciente, dos pacientes ao tratamento farmacológico. Isso inclui os pacientes que são ambivalentes em relação à melhora, bem como os pacientes que desconfiam, consciente ou inconscientemente, do tratamento ou dos profissionais de saúde de uma forma que os impede de melhorar. Portanto, os pontos principais são: a psicofarmacologia psicodinâmica é uma abordagem da resistência ao tratamento farmacológico que reconhece que os fatores psicológicos e interpessoais podem ser fundamentais para os resultados farmacológicos positivos em pacientes resistentes ao tratamento. Os fatores psicodinâmicos, como o inconsciente e muitos outros, estão todos operando na farmacoterapia, tanto quanto na psicoterapia, e influenciam a capacidade do paciente de usar o tratamento. E as técnicas psicodinâmicas básicas podem ser prontamente aplicadas à farmacoterapia, e acho que isso pode ser feito sem um uso significativo de nosso tempo, apenas com uma pequena mudança em nosso foco.